Ela era apenas uma garçonete, trabalhando no restaurante mais caro da cidade, quando tudo mudou. O milionário mais poderoso do país a defendeu de uma humilhação pública e, no dia seguinte, ofereceu um emprego que mudaria sua vida para sempre. Mas o que começou como um gesto de bondade, logo se transformou em algo muito mais profundo e perigoso para os dois. E você, de onde está assistindo este vídeo? Comenta aí embaixo. Essa história de amor proibido vai te prender do início ao fim. Se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo dessa saga emocionante. O restaurante Estrela do Mar resplandecia naquela noite de sexta-feira. Cristais cintilantes pendiam do teto em formato de gotas d'água congeladas, enquanto o aroma de trufas e vinho tinto pairava no ar como um perfume caro. Era o tipo de lugar onde o metro quadrado custava mais do que o salário mensal de um trabalhador comum. Marcus Whitmore ocupava sua mesa habitual no canto mais discreto do salão. Aos 35 anos, seu rosto anguloso e severo raramente se permitia um sorriso genuíno. O terno impecavelmente cortado escondia não apenas o corpo atlético, resultado de sessões obsessivas de musculação ao amanhecer, mas também as cicatrizes emocionais de uma vida marcada por traições. Seus olhos do azul profundo de um oceano em tempestade percorriam distraidamente as planilhas financeiras em seu tablet de última geração. Mais um dia, mais alguns milhões conquistados, mais um jantar solitário. Deseja mais alguma coisa, senhor? A voz feminina interrompeu seus cálculos mentais. Marcus ergueu os olhos, irritado com a interrupção, pronto para dispensar a garçonete, com sua frieza habitual, quando algo o deteve. A mulher à sua frente não era a mesma que costumava atendê-lo. Esta tinha olhos castanhos que pareciam conter histórias não contadas. Um sorriso contido que não alcançava completamente o rosto, como se estivesse guardando sua verdadeira luz para outro lugar, outro momento. Apenas a conta, respondeu ele, e percebeu que sua voz saíra menos cortante que o habitual. Imediatamente, senhor, Marcus observou enquanto ela se afastava. Sofia Martinez, dizia o pequeno crachá preso ao uniforme preto ligeiramente desbotado. Havia algo nela que não combinava com o luxo artificial daquele ambiente. Uma autenticidade que há muito tempo ele não via em seu círculo social. Seus gestos eram precisos e elegantes, mesmo carregando uma bandeja pesada. Notou como os outros funcionários a tratavam com respeito. Como até mesmo o rígido maître sorria genuinamente quando ela passava. Foi então que as portas do restaurante se abriram num estrondo e um grupo de mulheres em vestidos caríssimos invadiu o ambiente. À frente delas, como uma rainha venenosa conduzindo sua corte, Victoria Sterling avançava com seu cabelo loiro impecável e sua risada alta demais. O estômago de Marcus contraiu-se. 5 anos desde que ela o havia deixado por seu então melhor amigo. E ainda assim, sua presença causava em Marcus uma mistura tóxica de raiva e humilhação. Victoria varreu o ambiente com olhos predatórios, até que seu olhar cruzou com o de Marcus. Um sorriso malicioso curvou seus lábios pintados de vermelho. Ela sussurrou algo para suas acompanhantes, que riram como hienas. Marcus retornou ao seu tablet, fingindo indiferença, mas seus dedos apertavam a borda do aparelho com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. Foi quando ele ouviu a voz de Victoria deliberadamente alta. Olha só quem está aqui, a faxineira que quer se passar por garçonete. O silêncio caiu sobre o restaurante como um manto pesado. Marcus ergueu os olhos e viu Sofia parada junto à mesa de Victoria, a bandeja de bebidas tremendo levemente em suas mãos. O que aconteceria a seguir mudaria para sempre o curso de 2 vidas que nunca deveriam ter se cruzado. Você não se lembra de mim, Sofia? Victoria pronunciou o nome da garçonete como se fosse uma palavra suja. Limpava meus banheiros há 2 anos. E agora está aqui servindo champanhe com essas unhas mal feitas? Sofia permaneceu imóvel, o rosto uma máscara profissional. Mas Marcus percebeu o leve tremor em seu lábio inferior. O restaurante inteiro parecia prender a respiração. Ninguém intervinha. Ninguém nunca intervinha. Sinto muito, Sra. Sterling, mas não estou entendendo... Sofia começou, sua voz controlada, mas Victoria a interrompeu. Não se faça de desentendida. Victoria arrancou a taça da bandeja, derramando champanhe propositalmente no uniforme de Sofia.
Este lugar está realmente decaindo. Se aceita empregadinhas como você, servindo clientes premium. As acompanhantes de Victoria riram em uníssono, como se tivessem ensaiado. Sofia olhou para a mancha úmida em seu uniforme, e por um instante, sua compostura vacilou. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusou a derramar. Vou chamar outro garçom para atendê-la. Senhora! Sofia respondeu com dignidade, dando um passo para trás. Não, não vai. A voz masculina cortou o ar como uma lâmina. Todos os olhares se voltaram para a figura imponente que agora se levantava de sua mesa no canto. Marcus Whitmore atravessou o salão em passos decididos, seu rosto uma máscara de frieza calculada. Marcus, Victoria exclamou, seu sorriso vacilando por um momento. Que surpresa agradável. Estava justamente dizendo às meninas como... Estava justamente mostrando a todos por que eu deveria agradecer por você ter saído da minha vida. Marcus a interrompeu. Sua voz baixa, mas perfeitamente audível no silêncio sepulcral do restaurante. Ele se virou para Sofia. Senhorita Martinez, não é mesmo? Sofia assentiu, confusa. Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos, senhor. Ela respondeu, os olhos alternando entre Marcus e Victoria. Marcus sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. E, pelo que vejo, faz um trabalho exemplar, ao contrário de certas pessoas cuja única habilidade é gastar o dinheiro que não ganharam. Victoria empalideceu. Como se atreve? Você não sabe do que está falando. Marcus se inclinou ligeiramente. Sua voz agora apenas um sussurro para Victoria. Sei exatamente do que estou falando, incluindo sobre os fundos que você desviou da empresa de seu pai antes de ele quase falir. Informação interessante para os investidores, não acha? O rosto de Victoria transformou-se em uma máscara de horror. Sem mais palavras, ela agarrou sua bolsa e fez sinal para suas amigas, que a seguiram em confusão para fora do restaurante. O silêncio perdurou por alguns segundos antes que o burburinho normal do restaurante retornasse. Sofia permaneceu parada, atordoada com o que acabara de acontecer. Obrigada, senhor. Mas não precisava, ela começou. Precisava sim. Marcus a interrompeu e então, para surpresa de todos, especialmente dele mesmo, acrescentou. E gostaria de lhe fazer uma proposta de trabalho. O escritório do gerente do restaurante parecia pequeno demais com a presença de Marcus Whitmore. Sofia sentou-se rigidamente na cadeira oposta, ainda com a mancha de champanhe em seu uniforme, os dedos entrelaçados sobre o colo para disfarçar o tremor. Quanto você ganha aqui? Marcus perguntou sem rodeios, seus olhos azuis estudando-a como se fosse uma equação complexa a ser resolvida. Isso é relevante, senhor? Sofia levantou o queixo, um gesto sutil de desafio que não passou despercebido por Marcus. Um sorriso quase imperceptível curvou o canto de seus lábios. Perfeitamente relevante para o que vou propor. O gerente, um homem baixo e nervoso chamado Alberto, pigarreou desconfortavelmente. Sr. Whitmore, tenho certeza que posso resolver qualquer problema com nossa funcionária sem... Não há problema algum, Alberto. Marcus o interrompeu sem desviar o olhar de Sofia. Pelo contrário, estou oferecendo à senhorita Martinez um cargo em minha residência. Sofia piscou confusa. Um cargo de... faxineira? De administradora, Marcus corrigiu. Minha propriedade tem 20 funcionários que precisam de coordenação e supervisão. O salário seria... Ele mencionou uma quantia que fez Alberto engasgar e os olhos de Sofia se arregalarem. Isso é 10 vezes o que ganho aqui, ela murmurou, desconfiada. Por que eu? A pergunta pegou Marcus desprevenido. Pessoas normalmente não questionavam suas ofertas, apenas aceitavam agradecidas. Mais uma vez aquela mulher o surpreendia, porque vi como os outros funcionários te respeitam. Como você manteve sua dignidade mesmo sob ataque. E por que... Ele fez uma pausa, examinando seus próprios motivos. Porque preciso de alguém que não tenha medo de me dizer a verdade, mesmo quando não quero ouvi-la. Sofia o estudou longamente, seus olhos castanhos procurando algo além da máscara de empresário bem-sucedido. Tenho uma filha de 8 anos, ela disse finalmente. E minha mãe está doente, preciso visitá-la frequentemente. A propriedade tem uma ala para funcionários com família. Sua filha terá acesso à melhor educação. E quanto à sua mãe, meu motorista estará à sua disposição para visitas. O silêncio que se seguiu foi pesado de possibilidades e receios.
Sofia pensou na mensalidade escolar atrasada de Emma, nos remédios caros de sua mãe, nas noites em que chorava silenciosamente depois que sua filha adormecia, exausta de carregar o mundo sozinha. Quando começo? Ela perguntou finalmente. Marcos se levantou, estendendo a mão para fechar o acordo. Segunda-feira, 8 da manhã. Quando suas mãos se tocaram, algo indescritível percorreu a espinha de ambos, uma corrente elétrica de destinos se entrelaçando. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquele aperto de mãos era apenas o primeiro capítulo de uma história que desafiaria tudo o que acreditavam sobre si mesmos e sobre o mundo. Ao sair do restaurante naquela noite, Sofia olhou para as estrelas e se perguntou se havia acabado de fazer um pacto com o diabo ou se, talvez contra todas as probabilidades, acabara de encontrar sua salvação. A propriedade de os Whitmore não era uma simples mansão. Era um monumento à riqueza e ao poder. Situava-se no alto de uma colina, afastada da cidade, cercada por jardins meticulosamente projetados e um sistema de segurança que rivalizava com instalações governamentais. Quando o portão eletrônico se abriu para o carro que trazia Sofia e Emma, a menina soltou uma exclamação maravilhada. "Mamãe, é um castelo!" Emma sussurrou, o rostinho redondo pressionado contra o vidro da janela. Os olhos verdes, tão parecidos com os do pai falecido, arregalados de admiração. Sofia sorriu, tentando esconder o próprio nervosismo. "Não é nosso castelo, querida. É apenas onde vamos trabalhar e morar por um tempo." O motorista, um homem idoso e gentil chamado Antônio, as conduziu pela alameda ladeada de árvores centenárias até a entrada principal, onde uma mulher de meia-idade com postura rígida e cabelos grisalhos presos em um coque impecável as esperava. "Bem-vindas. Sou Helga, governanta-chefe." Ela se apresentou seu tom profissional, mas não hostil. "Vou mostrar seus aposentos." A ala dos funcionários, como Marcos havia chamado, era um complexo de apartamentos independentes nos fundos da propriedade principal. Para surpresa de Sofia, seu novo lar era um espaçoso apartamento de 2 quartos, decorado com elegância discreta. Nada extravagante, mas infinitamente superior ao pequeno apartamento que dividiam no subúrbio. Emma correu para o quarto que seria dela, gritando de alegria ao encontrar uma pequena estante com livros infantis e uma cama com dossel, como de princesa. "O Sr. Whitmore mencionou que sua filha gosta de contos de fadas", Helga comentou, um quase sorriso suavizando seu rosto. "Os livros foram escolhidos para a idade dela." Sofia sentiu um nó na garganta. Como ele sabia? Será que investigara sua vida? A ideia era perturbadora e, ao mesmo tempo, estranhamente tocante. "Seu escritório fica na casa principal", Helga continuou. "O Sr. Whitmore solicitou sua presença para uma reunião às 14 horas. Quando Helga se retirou, Sofia desabou na poltrona da sala, olhando ao redor do apartamento que agora era seu lar. Tinha tomado a decisão certa? Ou estava se colocando, e pior, colocando Emma, em uma situação potencialmente perigosa? O escritório de Marcos ocupava uma ala inteira da mansão. Quando Sofia entrou, pontualmente às 2 da tarde, ele estava de costas para a porta, encarando o jardim através de uma janela que ia do chão ao teto. "Senhorita Martinez", ele disse sem se virar. "Espero que os aposentos sejam adequados." "São mais do que adequados, obrigada", Sofia respondeu, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. "Minha filha está encantada." Marcos se virou e Sofia notou que ele parecia diferente ali, em seu território. Ainda mais imponente, mas também mais à vontade, como um predador em seu habitat natural. "Ótimo." Ele indicou uma cadeira para Sofia e sentou-se atrás de sua imensa mesa de carvalho. "Vamos discutir suas atribuições." Durante a hora seguinte, Marcos explicou o funcionamento da propriedade, as responsabilidades de Sofia como administradora e as regras da casa, a principal sendo manter distância dele quando não fosse absolutamente necessário interagirem. "Sou um homem ocupado e valorizo minha privacidade", ele concluiu, deslizando uma pasta com documentos para ela. "Aqui está seu contrato e um cartão de crédito corporativo para despesas relacionadas à casa." Sofia folheou o contrato. Impressionada com os benefícios: plano de saúde premium, fundo de educação para Emma, bônus substanciais. Tudo parecia bom demais para ser verdade. Porque eu,
Ela perguntou novamente, erguendo os olhos do contrato. Entre todas as pessoas qualificadas que poderia contratar, por que uma garçonete sem experiência em administração? Marcos entrelaçou os dedos sobre a mesa, estudando-a por um momento que pareceu se estender infinitamente. Digamos que foi intuição. Ele respondeu finalmente. Ou talvez eu apenas queira irritar Victoria, que certamente ouvirá sobre isso. Sofia não acreditou em nenhuma das explicações, mas assinou o contrato mesmo assim. Ao se levantar para sair, notou uma fotografia parcialmente escondida atrás de alguns livros na estante. Mostrava um Marcos muito mais jovem, abraçado a um homem mais velho, ambos sorrindo genuinamente. Era a primeira evidência que Sofia via de que o homem à sua frente era capaz de sorrir. Última regra, Marcos disse quando ela estava quase na porta. Nunca em hipótese alguma entre no meu quarto ou na ala leste da mansão. Sofia se virou, uma sobrancelha erguida em desafio. Há um monstro escondido lá, Sr. Whitmore. Pela primeira vez, Marcos pareceu desconcertado. Apenas respeite essa regra, Sr. Martinez, ou nosso acordo termina imediatamente. Enquanto voltava para seu novo apartamento, Sofia não conseguia deixar de pensar que talvez, apenas talvez, o verdadeiro monstro não estivesse trancado na ala leste, mas sentado atrás daquela imponente mesa de carvalho, preso dentro de uma fortaleza que ele mesmo havia construído ao redor do próprio coração. 3 semanas se passaram desde que Sofia assumira seu novo cargo na mansão Whitmore. A adaptação não fora fácil. Alguns funcionários, especialmente Gerard, o chefe francês de temperamento explosivo, ressentiam-se com a autoridade de uma forasteira. Outros, como Antônio e Rosa, a jardineira, a acolheram com gentileza cautelosa. Sofia raramente via Marcos, que passava a maior parte dos dias na sede de sua empresa na cidade. Quando se encontravam, ele era sempre correto, mas distante, tratando-a como uma peça eficiente em sua máquina perfeitamente azeitada, até aquela quarta-feira. Ele fez o quê? Sofia perguntou a Luísa, a camareira que soluçava em sua sala. Despediu Jorge porque ele deixou cair uma bandeja durante o café da manhã. Luísa explicou entre soluços. Jorge trabalha aqui há 15 anos. Tem 5 filhos para sustentar. Sofia sentiu o sangue ferver. Jorge era o assistente de Gerard, um homem trabalhador e gentil que sempre trazia doces escondidos para Emma. O incidente havia sido mínimo, apenas uma xícara de café derramada na mesa, sem atingir Marcos. Onde está o Sr. Whitmore agora? Sofia perguntou, levantando-se. No escritório, mas Sofia, não faça nada que... Sofia já estava a caminho, suas passadas determinadas, ecoando pelo corredor de mármore. Sem bater, abriu a porta do escritório de Marcos. Ele ergueu os olhos de seu laptop, surpreso pela intrusão. Sr. Martinez, não me lembro de termos uma reunião agendada. Não temos, Sofia respondeu, fechando a porta atrás de si. Mas precisamos conversar sobre a demissão de Jorge. Marcos voltou sua atenção para o laptop. Não é um assunto para discussão. É sim. Sofia avançou até sua mesa. Jorge é um funcionário exemplar que cometeu um erro mínimo. Sua reação foi desproporcional e injusta. Desproporcional e injusta? Marcos repetiu lentamente, seus olhos agora fixos nela com frieza calculada. Sr. Martinez, lembro de ter deixado claro que eu tomo as decisões finais nesta casa. E eu lembro do senhor ter dito que me contratou porque precisava de alguém que não tivesse medo de dizer a verdade. Sofia retrucou. A verdade é que o senhor está punindo Jorge pelo que Victoria fez com você. O rosto de Marcos empalideceu. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Você está pisando em território perigoso. Estou pisando, na verdade. Sofia insistiu, inclinando-se sobre a mesa. O senhor está tão ferido, tão amargurado por ter sido traído, que agora puxa o gatilho ao menor sinal de falha humana. Jorge não merece perder seu sustento porque alguém quebrou seu coração. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Sofia manteve o olhar fixo em Marcos, recusando-se a recuar apesar do coração acelerado. Finalmente, Marcos se recostou em sua cadeira, estudando-a com uma expressão enigmática. Como pode ter tanta certeza sobre meus motivos quando mal me conhece? Porque também sei como é ser ferida por alguém em quem confiava plenamente. Sofia respondeu, sua voz mais suave agora.
A diferença é que não tenho o luxo de descontar minha dor nos outros. Outro longo silêncio. Então, surpreendentemente, Marcos pegou o telefone. Gerard Jorge está reintegrado. E diga a ele para trazer aqueles biscoitos de canela que minha administradora tanto aprecia. Desligou e voltou a encarar Sofia. Satisfeita? Um pequeno sorriso curvou os lábios dela. É um começo. Quando Sofia estava na porta, a voz de Marcos a deteve. Senhorita Martinez, nunca mais presuma conhecer meus motivos. Sofia se virou encontrando seu olhar. Nunca mais trate seus funcionários como objetos descartáveis, e não precisarei presumir nada. Mais tarde naquela noite, Sofia encontrou uma xícara de café fresco e biscoitos de canela em sua mesa de trabalho. Não havia bilhete, mas o gesto falava mais que palavras. Talvez, apenas talvez, houvesse uma rachadura na armadura daquele homem aparentemente intransponível. Havia algo errado com Sofia. Nos últimos dias, Marcos a observara de longe, notando a tensão em seus ombros, o olhar preocupado, as conversas ao telefone que ela interrompia abruptamente quando alguém se aproximava. Normalmente, ele não se importaria com os problemas pessoais de uma funcionária. Mas Sofia não era uma funcionária comum. Era a mulher que, para seu próprio espanto, conseguira fazê-lo reconsiderar uma decisão e pedir desculpas, mesmo que indiretamente. Foi numa tarde chuvosa de sexta-feira que ele a viu no jardim, sob um guarda-chuva, discutindo acaloradamente ao telefone. Mesmo à distância, a angústia em seu rosto era evidente. Marcos hesitou, dividido entre sua regra autoimposta de distanciamento e uma curiosidade que não conseguia explicar. A decisão foi tomada quando viu Sofia guardar o telefone com mãos trêmulas e deixar cair, sem perceber um envelope que carregava. Ela se afastou rapidamente sob a chuva, em direção ao prédio principal. Marcos caminhou até o local e recolheu o envelope ensopado. Pensou em entregá-lo diretamente a Sofia, mas ao ver o nome do remetente, Ricardo Mendes, advogado, sentiu uma inexplicável urgência de descobrir o que atormentava sua administradora. Em seu escritório, com a porta trancada, abriu o envelope. Dentro, uma carta com termos ameaçadores e fotos de Sofia com Emma. O remetente, que se identificava como irmão do falecido marido de Sofia, ameaçava entrar com um processo de guarda de Emma, alegando negligência maternal, a menos que Sofia pagasse uma quantia mensal exorbitante para manter o silêncio sobre supostas condutas impróprias dela. Era chantagem descarada, baseada em mentiras evidentes. Marcos sentiu uma raiva crescente enquanto lia as acusações absurdas. Sofia, que sacrificava tudo por sua filha sendo acusada de negligência, a mulher que trabalhava dobrado para pagar o tratamento da mãe, sendo ameaçada de perder sua única família restante. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone. Rafael, preciso que investigue alguém para mim, urgente e discretamente. No dia seguinte, Sofia foi chamada ao escritório de Marcos. Entrou com apreensão, desde o incidente com Jorge. Suas interações haviam se tornado mais cordiais, mas ainda formais e limitadas. Sente-se, por favor, Marcos indicou, seu tom surpreendentemente gentil. Aconteceu alguma coisa? Sofia perguntou, notando a pasta à frente dele. Marcos deslizou o envelope molhado sobre a mesa. Você deixou cair isso ontem no jardim. O sangue fugiu do rosto de Sofia. Você... leu? Li, Marcos admitiu sem rodeios. E tomei providências. Providências? Sofia repetiu, sua voz um sussurro horrorizado. Que tipo de providências? Marcos abriu a pasta e lhe mostrou documentos, fotos e transcrições de conversas. Ricardo Mendes tem um histórico de chantagear familiares de homens falecidos. Já fez isso com 3 viúvas antes. Além disso, tem 3 processos por fraude. Uma condenação suspensa por assédio e deve dinheiro para metade dos agiotas da cidade. Sofia olhava para os documentos, atordoada. Como conseguiu tudo isso em um dia? Tenho recursos, Marcos respondeu simplesmente. O importante é que ele não vai mais incomodá-la. O que você fez com ele? Sofia perguntou, um traço de medo em sua voz. Nada ilegal se é o que está pensando. Marcos sorriu levemente. Apenas mostrei a ele que chantagear alguém sob minha proteção tem consequências. Digamos que ele decidiu mudar-se para outro estado imediatamente. Sofia cobriu o rosto com as mãos,
tremendo visivelmente. Marcos se levantou hesitante, antes de contornar a mesa e desajeitadamente colocar uma mão em seu ombro. Está tudo bem. Ele não vai mais ameaçar tirar Emma de você. Para sua surpresa, Sofia se levantou e impulsivamente o abraçou. Por um instante, Marcos congelou, desacostumado ao contato humano genuíno. Então, lentamente, seus braços envolveram Sofia, que chorava de alívio contra seu peito. Obrigada, ela murmurou. Você não sabe o que isso significa para mim. Marcos sentiu algo estranho no peito, um calor que havia muito não experimentava. Quando Sofia se afastou, constrangida pelo próprio impulso, ele viu lágrimas em seus olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu vontade de proteger alguém além de si mesmo. Por que fez isso por mim? Sofia perguntou, enxugando as lágrimas. Marcos hesitou. A verdade era que nem ele mesmo sabia. Ou talvez soubesse, mas não estivesse pronto para admitir. Considere um adiantamento pelo excelente trabalho, ele respondeu, voltando para trás de sua mesa, reassumindo sua máscara de controle. Sofia o estudou por um momento, vendo além da fachada. Sabe, Sr. Whitmore, por mais que tente esconder, ainda há um homem bom aí dentro. Quando ela saiu, Marcos permaneceu imóvel, refletindo sobre suas palavras. Um homem bom? Era isso que ele era. Ou apenas um homem quebrado, tentando consertar algo que nem sabia estar danificado. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Marcos sonhou sem pesadelos. E em seus sonhos, um par de olhos castanhos o olhava, com uma confiança que ele não merecia, mas desesperadamente desejava. A rotina na mansão Whitmore havia mudado sutilmente nas semanas seguintes. Marcos começou a jantar ocasionalmente com Sofia e Emma na cozinha, para espanto da equipe. Emma, com a inocência das crianças, não se intimidava com o poderoso bilionário, bombardeando-o com perguntas sobre suas viagens e histórias. Numa dessas noites, após Emma ir dormir, Sofia encontrou Marcos na varanda, contemplando as estrelas com um copo de uísque na mão. Posso me juntar a você? Ela perguntou hesitante. Marcos assentiu, indicando a cadeira ao lado. Sua filha é extraordinária, comentou após um momento de silêncio confortável. Tem sua força. Sofia sorriu, aceitando o copo de vinho que ele lhe oferecia. Na verdade, ela tem a gentileza do pai. Rafael era o melhor dos homens. Como ele morreu? Marcos perguntou e imediatamente se arrependeu. Perdão, não é da minha conta. Não, tudo bem. Sofia respirou fundo. Ele era engenheiro civil. Um dia, percebeu falhas estruturais na construção em que trabalhava. O empreiteiro ignorou seus avisos. Então ele denunciou às autoridades. 2 dias depois, sofreu um acidente no canteiro de obras. Marcos a encarou chocado. Isso é assassinato? Sofia completou amargamente. Provavelmente. Mas nunca consegui provar. O empreiteiro era bem conectado politicamente. Eles caíram em outro silêncio, este carregado de emoções não ditas. É por isso que você é tão ferrenha defensora da justiça, Marcos observou finalmente. Mesmo quando isso significa enfrentar alguém como eu. Sofia sorriu levemente. Especialmente quando significa enfrentar alguém como você. Algo no tom dela, não acusatório, mas compreensivo, fez Marcos baixar suas defesas. Talvez fosse o uísque. Talvez o céu estrelado. Ou talvez apenas a presença daquela mulher que conseguia enxergar através dele. Cresci em orfanatos, ele disse abruptamente. Meus pais morreram quando eu tinha 5 anos. Acidente de carro. Sofia não disse nada. Apenas o olhou com atenção, dando-lhe espaço para continuar. O sistema de adoção é cruel, Marcos prosseguiu, olhando para além dela, para algum ponto no passado. As famílias sempre querem bebês. Não meninos problemáticos de 5 anos com pesadelos noturnos. Fui transferido 7 vezes em 4 anos. Isso explica muita coisa, Sofia murmurou. O quê? Por que você mantém todos à distância? Por que tem tantas regras, tantas paredes? Marcos deu um sorriso amargo. Ironicamente, foi um orfanato que me deu minha grande chance. O diretor, Sr. Hammond, notou minha aptidão para matemática e conseguiu uma bolsa em uma escola particular. Dali para Harvard foi um pulo, e então... Ele gesticulou vagamente, indicando o império que construíra. E Victoria? Sofia perguntou suavemente. O rosto de Marcos endureceu. Victoria foi a prova final de que confiar é um erro. Ela me traiu com Thomas.
Meu então melhor amigo e sócio, não por amor, mas porque ele ofereceu algo que eu não podia, um título de nobreza europeu. Sofia estendeu a mão impulsivamente, cobrindo a dele. Nem todos são como ela. Marcos olhou para suas mãos unidas, sentindo um calor se espalhar por seu peito. Não sei mais no que acreditar, Sofia. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome, e o som dele em sua voz fez algo vibrar dentro dela. Acredite no que vê, ela respondeu, não no que teme. Seus olhares se encontraram no escuro, e por um momento, algo invisível mas poderoso passou entre eles, um reconhecimento, uma possibilidade. Marcos retirou sua mão gentilmente. É tarde. Deveríamos descansar. Enquanto Sofia voltava para seu apartamento, pensava nas revelações daquela noite. Agora via claramente o menino assustado por trás do homem poderoso, o órfão por trás do bilionário. E algo nela, a parte que sempre quisera consertar coisas quebradas, sentia-se irresistivelmente atraída por aquela alma ferida. O que ela não sabia era que Marcos permanecera na varanda por horas, repassando cada palavra, cada olhar, cada momento daquela conversa. Algo estava mudando dentro dele, algo que o assustava mais que qualquer contrato bilionário ou negociação de alto risco. Pela primeira vez em anos, as paredes que construíra ao redor de seu coração começavam a tremer. Sr. Whitmore, o prefeito está na linha 1, anunciou a secretária pela interfone. Marcos suspirou, esfregando os olhos cansados. Era quase meia-noite, mas o trabalho não cessava. Marcus Whitmore atendeu secamente. Marcos, Walter aqui, sobre aquela doação para a ala infantil do hospital. Enquanto conversava, os olhos de Marcos vagaram para a pasta aberta em sua mesa. Um projeto de um centro comunitário nos subúrbios pobres da cidade. Ideia que surgira após suas conversas com Sofia sobre o bairro onde ela crescera. Sim, pode anunciar na gala de amanhã, Marcos respondeu distraidamente. Mas tenho outra proposta para discutirmos em breve. Algo nos subúrbios da Zona Leste. Após desligar, Marcos se recostou na cadeira. Estava ficando sentimental? Ou apenas começando a ver além das planilhas financeiras, percebendo o impacto real de suas decisões nas vidas das pessoas? Sofia. Tudo parecia voltar a ela. 3 leves batidas na porta interromperam seus pensamentos. Entre. Sofia apareceu, carregando uma bandeja com café e sanduíches. Imaginei que estivesse ainda trabalhando, ela disse, colocando a bandeja em sua mesa. Precisa se alimentar. Obrigado, Marcos respondeu, genuinamente grato. Estava justamente pensando em você. Sofia ergueu uma sobrancelha surpresa. Em mim? Marcos lhe mostrou os projetos do centro comunitário. O que acha? Sofia examinou os papéis, seus olhos se arregalando. Isso seria revolucionário para aquela comunidade. Pensei que pudesse coordenar o projeto. Marcos sugeriu. Você conhece o bairro, sabe do que as pessoas realmente precisam. Sofia o encarou emocionada. Por quê? Marcos hesitou. Como explicar que ela estava mudando sua visão de mundo? Que suas histórias sobre mães solteiras lutando para sobreviver, crianças sem espaço seguro para estudar, idosos abandonados, haviam tocado algo esquecido dentro dele. Porque é o certo a fazer, respondeu simplesmente. O sorriso radiante de Sofia foi como um nascer do sol em seu escritório sombrio. Quando começamos? Nas semanas seguintes, Sofia e Marcos trabalharam lado a lado no projeto. Ela o acompanhava em visitas ao terreno, em reuniões com arquitetos, em discussões sobre os serviços que o centro ofereceria. Em uma dessas visitas, enquanto observavam o terreno baldio que se transformaria no centro comunitário, um grupo de crianças se aproximou curiosamente. O que vão construir aqui, tio? Perguntou um menino de aproximadamente 10 anos, com roupas surradas, mas olhos brilhantes de inteligência. Marcos, normalmente desconfortável com crianças, hesitou. Foi Sofia quem se abaixou à altura do garoto. Um lugar onde vocês poderão estudar, brincar e aprender profissões, ela explicou. O que você gostaria que tivesse aqui? O menino pensou por um momento. Livros, muitos livros. E computadores. E talvez um lugar para aprender música. Outras crianças se aproximaram, cada uma oferecendo ideias, desde aulas de arte até atendimento médico para suas famílias. Marcos observava, fascinado,
como Sofia interagia naturalmente com elas, anotando cada sugestão como se viesse de um importante consultor. Você seria um ótimo engenheiro, Marcos disse ao menino dos livros, surpreendendo a si mesmo. Quando o centro estiver pronto, teremos programas de bolsas para os melhores alunos. Os olhos do garoto se iluminaram. Verdade? Marcus Whitmore nunca quebra uma promessa, Sofia respondeu, olhando para Marcos com um sorriso que fez seu coração acelerar. No caminho de volta, no carro luxuoso que parecia absurdamente fora de lugar naquele bairro humilde, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Você foi incrível com aquelas crianças, Sofia comentou finalmente. Aprendi com a melhor, Marcos respondeu, olhando brevemente para ela. Seus olhares se encontraram, e novamente aquela corrente elétrica passou entre eles. Marcos desviou o olhar primeiro, sentindo-se subitamente vulnerável. Obrigada por isso, Sofia disse suavemente. Por acreditar no projeto, por ouvir aquelas crianças, por mudar. Eu não estou mudando, Marcos protestou fracamente. Sofia sorriu, um sorriso que dizia que ela sabia a verdade. Se você diz... Quando chegaram à mansão, Marcos a acompanhou até a entrada da ala dos funcionários. Na porta, ele hesitou. Sofia começou. Sem saber exatamente o que queria dizer, ela esperou, seus olhos castanhos procurando os dele na penumbra do final da tarde. Amanhã temos uma reunião com os investidores às 9, ele disse finalmente. Recuando para o terreno seguro dos negócios, Sofia assentiu. Um lampejo de decepção, rapidamente mascarado por um sorriso profissional. Estarei pronta. Enquanto caminhava de volta para a casa principal, Marcos se perguntava quando exatamente começara a sentir mais pela administradora de sua casa do que deveria. E mais importante, o que faria a respeito? O céu escureceu rapidamente naquela tarde, nuvens pesadas acumulando-se no horizonte como uma promessa sinistra. Sofia terminava de organizar os documentos do centro comunitário no escritório de Marcos, quando os primeiros trovões sacudiram as janelas. Olhou para o relógio. Quase meia-noite. Marcos havia saído para uma reunião de emergência com investidores e não retornara. Emma dormia no apartamento dos fundos, sob os cuidados de Rosa, que gentilmente se oferecera para ficar com a menina. Sofia deveria ter ido para casa horas atrás, mas queria finalizar a apresentação para a reunião com a prefeitura no dia seguinte. O projeto do centro comunitário havia se tornado sua paixão, uma chance de retribuir à comunidade que a acolhera nos momentos mais difíceis após a morte de Rafael. Um clarão seguido de um estrondo ensurdecedor a fez saltar. No instante seguinte, as luzes piscaram e se apagaram, mergulhando a mansão na escuridão completa. Ótimo, murmurou Sofia, tateando pela mesa em busca de seu celular para usar a lanterna. Encontrou-o, mas a bateria estava quase no fim. A porta do escritório se abriu abruptamente, fazendo-a soltar um pequeno grito assustado. Sofia? A voz grave de Marcos soou na escuridão. Ainda está aqui? Estou. Ela respondeu, apontando a fraca luz do celular em sua direção. Estava terminando a apresentação quando a energia caiu. Marcos entrou, fechando a porta atrás de si. Estava encharcado, o terno caro grudado ao corpo, o cabelo normalmente impecável pingando sobre o rosto. Você está ensopado, Sofia observou, aproximando-se instintivamente. Precisa se trocar antes que fique doente. O gerador de emergência deveria ter ligado automaticamente, Marcos comentou, ignorando sua preocupação. Algo deve ter danificado o sistema. Outro trovão sacudiu a casa, e as luzes do celular de Sofia finalmente se apagaram. Perfeito. Ela suspirou na escuridão total. Há velas na gaveta da mesa, Marcos disse. E fósforos. Sofia tateou até encontrar a gaveta, retirando uma vela grossa e a caixa de fósforos. A pequena chama iluminou o escritório com uma luz dourada e trêmula, criando sombras dançantes nas paredes. Sua roupa está pingando no tapete persa, Sofia observou com um meio sorriso. Creio que vale mais que meu salário anual. Marcos deu de ombros, tirando o paletó encharcado. É apenas um tapete, disse o homem que quase demitiu Jorge por derrubar uma xícara de café. Um sorriso relutante curvou os lábios de Marcos. Touché. Sofia notou que mesmo encharcado e desalinhado, ele ainda emanava uma aura de poder e controle. Exceto, havia algo diferente em seus olhos esta noite.
Algo vulnerável, quase acessível. Você não deveria estar no apartamento com Emma? Marcos perguntou, passando os dedos pelo cabelo molhado. Rosa está com ela, Sofia explicou. Eu queria terminar. A apresentação, sim. Marcos se aproximou da mesa, examinando os papéis à luz da vela, sempre dedicada. Havia um tom em sua voz que Sofia não conseguia decifrar. Admiração, mas também algo mais. Algo que fez seu coração acelerar levemente. É um projeto importante para mim, ela admitiu. Para todas aquelas famílias. Marcos a estudou por um momento. Para você, nunca foi sobre o dinheiro, não é? Mesmo quando aceitou vir trabalhar aqui, Sofia sustentou seu olhar. O dinheiro ajuda a cuidar de quem amo. Mas não, nunca foi só sobre isso. Então, sobre o que foi? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. A luz da vela lançava um brilho dourado sobre o rosto de Sofia, destacando a curva suave de seus lábios, o brilho determinado em seus olhos. Sobre segundas chances, ela respondeu finalmente. Para mim, para Emma e talvez para você também. Marcos deu um passo em sua direção, a proximidade repentinamente carregada de eletricidade, que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. Você acha que mereço uma segunda chance, Sofia? Sua voz havia baixado uma oitava, rouca e intensa. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Todos merecem, ela sussurrou. Estavam agora a centímetros de distância, a respiração de Marcos mesclando-se à dela no ar carregado. A vela tremeluzente lançava sombras sobre o rosto masculino, suavizando os ângulos severos, revelando o homem por trás da máscara. Sofia, ele começou. Sua voz quase um sussurro. Um trovão ensurdecedor sacudiu a casa, e no mesmo instante, como se despertasse de um transe, Sofia deu um passo para trás. Eu deveria ir, ela disse rapidamente. Emma pode acordar com a tempestade e se assustar. Marcos a observou por um momento, algo indefinível passando por seu rosto antes que a máscara de controle voltasse a cair no lugar. Claro, ele concordou formalmente. Pegue a vela, eu tenho outra. Sofia hesitou, uma parte dela querendo ficar, querendo explorar o que quase acontecera entre eles, mas o medo de ser magoada novamente, de arriscar seu emprego, de complicar ainda mais sua vida já complexa. Falou mais alto. Boa noite, Sr. Whitmore, ela disse, deliberadamente voltando à formalidade, usando a vela para iluminar seu caminho até a porta. Sofia, a voz dele a deteve na soleira. Ela se virou esperando. Marcos a fitou intensamente por um momento, como se quisesse dizer algo crucial. Então pareceu mudar de ideia. Tenha cuidado ao voltar. O corredor está escuro. Sofia assentiu e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Encostada no corredor escuro, com apenas a pequena chama da vela iluminando seu rosto, permitiu-se finalmente admitir a verdade que vinha negando por semanas. Estava se apaixonando pelo homem que nunca poderia ter. Do outro lado da porta, Marcos permaneceu imóvel na escuridão, enfrentando a mesma verdade devastadora e o medo paralisante que vinha com ela. 3 dias se passaram desde a noite da tempestade. 3 dias em que Marcos e Sofia dançaram ao redor um do outro, como planetas em órbitas cuidadosamente calculadas, próximos o suficiente para sentir a gravidade um do outro, distantes o bastante para evitar colisão. A apresentação para a prefeitura fora um sucesso. O projeto do centro comunitário avançava rapidamente, com a construção programada para começar no mês seguinte. Do lado de fora tudo parecia normal. Por dentro, ambos fervilhavam com emoções não ditas. Era noite de sexta-feira quando Sofia recebeu a mensagem de Marcos, pedindo sua presença no escritório para discutir alguns detalhes finais do projeto. Ela hesitou, olhando para Emma, que brincava com sua coleção de bonecas no tapete da sala. Rosa, Sofia chamou a governanta que se tornara uma espécie de tia para sua filha. Poderia ficar com Emma por uma hora. O Sr. Whitmore quer discutir o projeto. Claro, querida. Rosa sorriu, seus olhos bondosos brilhando com algo que parecia conhecimento. Leve o tempo que precisar. Sofia caminhou lentamente pelos corredores da mansão, sua mente um turbilhão. Algo havia mudado entre ela e Marcos. Algo indefinível, mas inegável. A linha entre empregadora e funcionária tornara-se nebulosa, borrada por olhares que duravam um segundo a mais que o necessário, dedos que se roçavam acidentalmente sobre documentos,
Silêncios carregados de significados. Ela bateu na porta do escritório. Entre. A voz grave respondeu. Marcos estava de pé junto à janela, observando a noite estrelada. Virou-se quando ela entrou e Sofia notou imediatamente algo diferente em sua postura. Uma tensão, uma energia contida. Obrigado por vir, ele disse, indicando os papéis sobre a mesa. Tivemos a aprovação final da prefeitura hoje. Isso é maravilhoso. Sofia sorriu genuinamente feliz com a notícia, aproximando-se para examinar os documentos. Quando fazemos o anúncio público? Na próxima semana. Marcos respondeu, mas parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Sofia, ela ergueu os olhos encontrando seu olhar intenso. Sim? Não te chamei aqui apenas pelo projeto. O coração dela acelerou. Não! Marcos respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas desconhecidas. Naquela noite, durante a tempestade, algo aconteceu. Ou quase aconteceu. Sofia sentiu o calor subir por seu pescoço. Sr. Whitmore, Marcos, ele a interrompeu suavemente. Por favor, me chame de Marcos. Ao menos quando estamos sozinhos. O ar entre eles parecia eletrizado. Sofia percebeu que estavam muito próximos agora, embora não se lembrasse de ter se movido. Marcos, ela repetiu, testando o nome em sua língua. Soava certo, como se sempre devesse tê-lo chamado assim. Não consigo parar de pensar em você, ele confessou, sua voz baixa, quase vulnerável. Tentei. Deus sabe que tentei. Disse a mim mesmo que era loucura, que você trabalha para mim, que somos de mundos diferentes, que tenho um histórico terrível em relacionamentos. Sofia sentiu seu coração se expandir no peito. Eu também não consigo parar de pensar em você. A confissão pairou entre eles, delicada e poderosa como uma chama recém-acesa. Isso é uma péssima ideia, Marcos murmurou, mas seus olhos estavam fixos nos lábios dela. Provavelmente a pior, Sofia concordou, mas deu um pequeno passo à frente, eliminando a última distância entre eles. A mão de Marcos subiu lentamente para tocar o rosto dela, seus dedos traçando a curva de sua bochecha, como se estivesse memorizando cada detalhe. Sofia fechou os olhos, inclinando-se contra seu toque. Sofia, ele sussurrou, seu nome uma oração em seus lábios. Estou com medo. A honestidade crua na confissão a surpreendeu. Ela abriu os olhos, vendo não o poderoso bilionário, mas apenas um homem, assustado, esperançoso, desejando algo que temia não merecer. Eu também, ela admitiu. Mas talvez valha a pena ter medo. O tempo pareceu suspender-se quando Marcos finalmente abaixou seu rosto em direção ao dela. Seus lábios se encontraram com uma gentileza surpreendente, um beijo hesitante, quase reverente. As mãos de Sofia subiram instintivamente para o peito dele, sentindo o coração acelerado sob seus dedos. O beijo aprofundou-se, anos de solidão e anseio, transformando-se em uma conexão que transcendia palavras. As mãos de Marcos envolveram sua cintura, puxando-a para mais perto, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Sofia manteve os olhos fechados por um momento, absorvendo a sensação, o gosto dele, o calor de seu corpo contra o dela, a segurança inesperada que encontrara em seus braços. Isso muda tudo, ela sussurrou. Marcos tocou sua testa com a dele. Eu sei. Um som repentino no corredor, passos se aproximando, os fez se afastarem instintivamente. Sofia ajeitou o cabelo nervosamente, enquanto Marcos retornava para trás de sua mesa, assumindo uma postura profissional. A porta se abriu e Helga apareceu. Perdão pela interrupção, mas há uma ligação urgente de Nova York para o senhor. Marcos assentiu. Seu rosto uma máscara de compostura, embora seus olhos ainda queimassem ao encontrar os de Sofia. Obrigado. Helga, se senhorita Martínez e eu já havíamos terminado de discutir o projeto. Helga olhou de um para o outro, uma sobrancelha levemente erguida, antes de se retirar. Sofia sentiu o rosto queimar, certa de que a governanta percebera algo no ar. Deveria ir, ela disse, recolhendo os papéis da mesa. Já é tarde. Marcos assentiu, mas quando ela se virou para sair, ele chamou seu nome mais uma vez. Sofia parou, olhando por cima do ombro. Amanhã, ele disse simplesmente. Podemos conversar. Sobre isso, ela sorriu.
Um sorriso pequeno, mas carregado de promessas. Amanhã. Enquanto Sofia voltava para seu apartamento, sentia-se leve, quase flutuando. Algo novo e frágil havia nascido naquele escritório. Algo que poderia ser maravilhoso ou desastroso, mas que, indubitavelmente, mudaria suas vidas para sempre. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, a quilômetros dali, em um bar exclusivo da cidade, um fotógrafo contratado pelos inimigos de Marcus capturava imagens de Victoria Sterling, fazendo uma declaração bombástica a um repórter de tabloide, uma declaração sobre o bilionário e sua nova empregada especial. A manhã seguinte, amanheceu com um céu límpido e um silêncio incomum na mansão. Sofia acordou sentindo-se estranhamente leve, os eventos da noite anterior reproduzindo-se em sua mente como um filme. As confissões sussurradas, o toque gentil de Marcus, o beijo que parecia ter mudado algo fundamental dentro dela. Emma já estava acordada, desenhando na mesinha da sala, quando Sofia saiu do quarto. Bom dia, mamãe. Fiz um desenho para o tio Marcus. Sofia sorriu, examinando o desenho colorido, que mostrava 3 figuras de mãos dadas. Uma pequena, com cabelos cacheados, uma média com cabelos longos e uma alta com o que parecia ser um terno. É lindo, querida, murmurou sentindo um aperto no peito. Será que sua filha já havia percebido o que ela mesma só agora começava a aceitar? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rosa, sua voz estranhamente tensa. Sofia, querida, você viu o jornal hoje? Não, por quê? É melhor você vir à casa principal. Agora. E deixe Emma com a professora de piano. O tom urgente de Rosa fez o estômago de Sofia afundar. Deixou Emma com a senhora Pérez, que chegara para a aula de piano semanal e correu para a casa principal. Encontrou Rosa na cozinha, segurando um tabloide. A governanta lhe entregou o jornal sem palavras. Na primeira página, em letras garrafais, bilionário e sua empregada, romance secreto ou abuso de poder. Abaixo, uma foto de Sofia entrando na mansão, manipulada para parecer que estava saindo furtivamente, altas horas da noite. Mas isso é mentira. Sofia exclamou, lendo a matéria que insinuava que ela havia conseguido o emprego oferecendo serviços especiais a Marcus. Quem publicaria algo assim? Victoria Sterling, Rosa respondeu amargamente. Ela está citada no artigo. Diz que você sempre teve um plano para seduzir homens ricos. Sofia sentiu o sangue drenar de seu rosto. Preciso falar com Marcus. Ele está no escritório desde o amanhecer, Rosa informou. Mas, Sofia, ele não está sozinho. O conselho da empresa está lá. Com o coração martelando no peito, Sofia correu pelos corredores até o escritório de Marcus. A porta estava entreaberta e vozes alteradas vazavam para o corredor, completamente irresponsável. O valor das ações já caiu 3% apenas esta manhã. Não podemos nos dar ao luxo de um escândalo, Marcus. Sofia hesitou, então bateu suavemente na porta. As vozes silenciaram. Entre. A voz de Marcus soou fria e controlada. A voz do bilionário, não do homem que a beijara na noite anterior. Ela entrou, sentindo imediatamente os olhares hostis dos 5 homens de terno sentados ao redor da mesa de conferência. Marcus estava de pé junto à janela, rígido como uma estátua, olhando para o jardim. Senhorita Martinez, disse um dos homens, um idoso de cabelos grisalhos e expressão severa. Estávamos justamente discutindo sua situação. Situação? Sofia repetiu, seus olhos buscando os de Marcus, que continuava de costas. Este escândalo já nos custou milhões em valor de mercado. Outro homem explicou friamente. Certamente piorará quando os principais acionistas acordarem na costa oeste. É tudo mentira, Sofia declarou firmemente. Posso processar o jornal por difamação e prolongar o espetáculo? O primeiro homem retrucou. Impossível. A única solução é um corte limpo e imediato. Sofia sentiu o pânico crescer. Marcus? Chamou. Sua voz quase uma súplica. Finalmente ele se virou. O homem que a encarava não era o mesmo da noite anterior. Seus olhos estavam frios, distantes, a máscara do bilionário impiedoso firmemente no lugar. O conselho está certo, ele disse, sua voz desprovida de emoção. Isso nunca deveria ter acontecido. Foi um erro de julgamento.
As palavras a atingiram como golpes físicos. Um erro, ela repetiu incrédula. Já preparamos sua compensação financeira? Um dos homens interveio deslizando um envelope sobre a mesa. Generosa, diria eu. Em troca de sua discrição e saída imediata, claro. Sofia ignorou o envelope, seus olhos fixos em Marcos. Ontem à noite. Tudo o que disse foi um momento de fraqueza. Ele a interrompeu, sua voz cortante. Um que não se repetirá. Algo se quebrou dentro de Sofia. Não apenas seu coração, mas também sua fé nas segundas chances. Nas possibilidades que pensara ter vislumbrado nos olhos dele. Entendo, ela disse, surpreende. Intimamente calma, apesar da tempestade em seu interior. Caminhou até a mesa e pegou o envelope sem abri-lo. Estaremos fora da propriedade até o final do dia. Virou-se para sair, mas na porta parou. Sabe, Marcos, pensei que você fosse diferente da Victoria. Que por trás de todas aquelas paredes houvesse um homem capaz de coragem, de confiar, de amar. Mas você apenas trocou uma prisão por outra. Os olhos dele lampejaram com algo. Dor, remorso, mas sua expressão permaneceu impassível. Adeus, Sr. Whitmore, Sofia concluiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Apenas quando chegou ao corredor vazio, permitiu que as lágrimas caíssem. Não pelo emprego perdido nem pelo escândalo, mas pela breve, luminosa possibilidade que por um momento acreditara ser real. 3 horas depois, Sofia e Emma deixavam a mansão Whitmore. A menina chorava, confusa, perguntando por que precisavam ir embora. Por que não podia se despedir do tio Marcos? Da janela de seu escritório, Marcos observou o carro se afastar, carregando as 2 pessoas que, sem perceber, haviam começado a descongelar seu coração. Quando o veículo desapareceu na curva do caminho, ele virou-se para sua mesa e, num acesso de fúria raro, varreu tudo para o chão com um movimento violento. Estava sozinho novamente. Exatamente como sempre quis. Exatamente como sempre temeu. 6 meses haviam se passado desde que Sofia deixara a mansão Whitmore. Com o dinheiro da compensação, ela havia se mudado para uma cidade vizinha, comprado um pequeno apartamento e aberto uma padaria. Doces momentos, dizia a placa colorida sobre a porta de entrada. O negócio ia surpreendentemente bem. Sofia sempre tivera talento para a culinária, e seus pães artesanais e doces tornaram-se rapidamente populares no bairro. Emma frequentava uma boa escola próxima e havia feito novos amigos. Dona Cândida, mãe de Sofia, finalmente recebera o tratamento adequado e agora morava com elas, ajudando na padaria quando sua saúde permitia. Por fora, era uma vida boa, estável, feliz. Por dentro, Sofia ainda carregava o vazio deixado por aquela breve conexão com Marcos. O que poderia ter sido, mas nunca foi. Ocasionalmente, via notícias sobre ele nos jornais. O grupo Whitmore expandira-se para novos mercados. Marcos fora fotografado em eventos beneficentes, sempre sozinho, sempre com aquela expressão distante que ela conhecia tão bem. O projeto do centro comunitário continuara, mas sob nova administração. O nome de Sofia fora completamente removido. Numa manhã de sábado ensolarada, Sofia estava atendendo clientes quando o sino da porta tocou, anunciando a entrada de alguém. Bom dia. Em que posso ajudar? As palavras morreram em seus lábios quando viu quem era. Helga, a antiga governanta da mansão Whitmore, estava parada na entrada, seu rosto normalmente severo suavizado por um pequeno sorriso. Sofia, ela cumprimentou com um aceno. Sua padaria é adorável. Helga, que surpresa. Sofia contornou o balcão para abraçar a mulher. O que faz aqui? A governanta hesitou. Na verdade, vim trazer notícias. E isto? Ela estendeu um envelope para Sofia, que o pegou com mãos subitamente trêmulas. O que é isso? Uma carta. Helga respondeu simplesmente. Não de quem você está pensando, acrescentou, vendo a expressão de Sofia. É de Emma. Emma? Minha Emma. Sim, Helga sorriu. Ela me procurou ontem na mansão. Veio sozinha de ônibus. Uma menina determinada, devo dizer. Sofia sentiu o coração apertar. Ela foi à mansão? Por quê? Como? Para ver o Sr. Whitmore, Helga explicou. Ela escreveu uma carta para ele e queria entregá-la pessoalmente. Algo sobre a saúde de sua mãe. Sofia empalideceu, levando a mão ao peito.
Dona Cândida havia tido uma recaída na semana anterior. Os médicos falavam sobre um tratamento experimental, extremamente caro, que poderia ajudar, algo completamente fora do alcance financeiro de Sofia. Emma sabe sobre isso, murmurou mais para si mesma. Aparentemente sim, Helga respondeu gentilmente. Crianças percebem mais do que imaginamos. Sofia abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, uma folha de papel colorida coberta com a letra infantil mais determinada de Emma. Querido tio Marcos, minha vovó está muito doente de novo. Os médicos dizem que ela precisa de uma operação especial que custa muito dinheiro. Mamãe chora todas as noites quando pensa que estou dormindo. Ela não quer pedir ajuda porque é teimosa e orgulhosa. Ela diz que eu puxei isso dela. Sei que você e mamãe brigaram, mas a vovó está realmente mal. Mamãe diz que todos merecem segundas chances. Você não quer uma segunda chance? Com carinho, Emma Martinez. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Sofia. Minha filha sempre tentando consertar o mundo, sussurrou. Ele a recebeu. Helga informou. Passou uma hora inteira conversando com ela. E depois? Bem, você verá. Sofia enxugou as lágrimas, confusa. Verei o quê? Como em resposta, o sino da porta tocou novamente. Sofia ergueu os olhos e seu coração pareceu parar. Marcus Whitmore estava parado na entrada de sua padaria, seus olhos azuis procurando os dela através do ambiente aconchegante. Vestia jeans e uma camisa simples. Ela nunca o tinha visto tão casual. Tão-se humano. Sofia, ele disse simplesmente, sua voz grave trazendo de volta uma enxurrada de memórias. Helga discretamente pegou seu casaco. Acho que vocês têm muito o que conversar, murmurou dirigindo-se à porta. Para Marcos, acrescentou em voz baixa, não estrague tudo desta vez. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Sofia notou que Marcos parecia diferente, mais magro, com sombras sob os olhos, como se não dormisse bem há meses. Sua filha é extraordinária, ele finalmente disse. Eu sei, Sofia respondeu, cruzando os braços defensivamente. O que está fazendo aqui, Marcos? Ele deu alguns passos hesitantes em sua direção. Vim fazer o que deveria ter feito há 6 meses. Pedir perdão, perdão, Sofia repetiu, a palavra soando estranha em seus ouvidos. Depois de 6 meses? Marcos assentiu. A vulnerabilidade em seu rosto tão incomum que quase a desarmou. Quase. Não espero que você entenda. Muito menos que aceite, ele disse calmamente. Mas precisava vir. Precisava dizer pessoalmente. Sofia sentiu a raiva, uma raiva que nem sabia que ainda carregava, emergir de algum lugar profundo dentro dela. Dizer o que, exatamente? Que lamentou ter me tratado como uma mercadoria descartável, que sentiu minha falta, ou apenas que sua consciência finalmente começou a incomodá-lo. Marcos absorveu cada palavra como um golpe físico, sem desviar o olhar. Tudo isso. E mais. Sofia riu amargamente. O que mais poderia haver, Marcos? Que fui um covarde. Ele respondeu simplesmente. Que quando as coisas ficaram difíceis, voltei para o único padrão que conhecia. Afastar as pessoas, construir muros, fingir que não me importava. Ele deu outro passo em sua direção. Sofia permaneceu imóvel, dividida entre o desejo de expulsá-lo e a necessidade de ouvir o que ele tinha a dizer. Depois que você partiu, Marcos continuou. Mergulhei no trabalho, como sempre fiz. Construí 3 novos empreendimentos. Expandi para 2 países, dobrei minha fortuna. Ele fez uma pausa, um sorriso triste curvando seus lábios. Reodiei cada segundo. Sofia sentiu um nó na garganta, mas manteve o semblante firme. A história do bilionário solitário em seu castelo vazio. Comovente. Não. Marcos discordou suavemente. Não é a história do bilionário. É a história do órfão assustado que finalmente encontrou um lugar para chamar de lar, e então, por medo, o destruiu com as próprias mãos. As palavras a atingiram com força inesperada. Sofia lembrou-se do menino abandonado por trás da fachada do homem poderoso, das revelações compartilhadas naquela noite na varanda, da vulnerabilidade em seus olhos antes do primeiro beijo. Por que agora? Ela perguntou, sua voz mais suave. Por que depois de tanto tempo? Porque sua filha teve a coragem que eu não tive. Marcos respondeu honestamente.
Emma me fez ver o que eu realmente perdi quando deixei vocês partirem. Não apenas uma chance de amar, mas uma chance de pertencer, de ter uma família. Sofia balançou a cabeça, confusa por suas emoções conflitantes. O que você quer de mim, Marcos? Nada que você não queira dar, ele respondeu, agora perto o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, mais pronunciadas que antes. Vim para dizer que providenciei o tratamento para sua mãe. Os médicos já foram contratados. A cirurgia está marcada para segunda-feira. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Você o quê? Sua mãe ficará bem, Marcos assegurou. É o mínimo que posso fazer. Não quero sua caridade, Sofia disse automaticamente, embora uma parte dela gritasse para aceitar, para salvar sua mãe. Não é caridade, Marcos respondeu, sua voz firme. É retribuição, por tudo que vocês me ensinaram, por tudo que perdi por minha própria covardia. Ele estendeu a mão hesitante, como se quisesse tocar o rosto dela, mas recuou no último momento. Não vim pedir que voltasse. Sei que não mereço isso. Vim apenas para que soubesse que você estava certa sobre tudo, sobre as paredes que construí, sobre o medo que me controlava, sobre as segundas chances. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Minha mãe realmente vai ficar bem? Prometo, Marcos assentiu. Os melhores médicos, o melhor tratamento. Sem condições, sem obrigações. Algo dentro de Sofia, algo que mantivera cuidadosamente congelado por 6 meses, começou a derreter lentamente. O centro comunitário? Ela perguntou subitamente. O que aconteceu com ele? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Marcos. Está quase concluído. Seguimos todos os seus planos, todas as suas ideias. O nome será Centro Comunitário Sofia Martinez. Sofia deixou escapar um soluço surpreso. Você não precisava... Eu precisava sim. Marcos a interrompeu gentilmente. Era seu projeto, sua visão. Aquelas crianças terão oportunidades por causa de você, não de mim. Ele finalmente arriscou tocar levemente seu braço. Sofia, não estou pedindo nada. Só precisava que você soubesse que mudei, que você me mudou, que entendi, mesmo que tarde demais, o que realmente importa na vida. Sofia o estudou longamente, vendo além da superfície, enxergando a transformação genuína em seus olhos. 6 meses atrás, jamais imaginaria Marcus Whitmore em sua pequena padaria, vestindo jeans, humilhando-se por um perdão que não esperava receber. Emma sentiu sua falta, ela disse finalmente. Todos os dias perguntava por você. Os olhos de Marcos brilharam com emoção contida. Eu senti falta dela também. Daqueles desenhos coloridos que ela deixava no meu escritório, das histórias intermináveis sobre unicórnios. E de mim? Sofia perguntou, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Marcos a olhou diretamente nos olhos, toda a pretensão ou reserva desaparecida. A cada momento de cada dia, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Você se tornou o padrão pelo qual meço tudo em minha vida, Sofia. A coragem que nunca tive, a integridade que admirava, o coração que invejava. O sino da porta tocou novamente, interrompendo o momento. Uma cliente entrou olhando curiosamente para os dois. Devo voltar mais tarde? Ela perguntou, percebendo a atmosfera carregada. Não, Sofia respondeu automaticamente, enxugando as lágrimas. Como posso ajudá-la? Enquanto atendia a cliente, Sofia sentia o olhar de Marcos sobre ela, paciente, esperançoso, mas sem expectativas. Quando a mulher saiu com seu pacote de pães, eles estavam novamente sozinhos. Preciso buscar Emma na escola, Sofia disse, olhando para o relógio. Marcos assentiu, um lampejo de decepção cruzando seu rosto. Claro, não quero atrapalhar sua rotina. Ele se virou para sair, mas Sofia o chamou. Marcos, ele parou, olhando por sobre o ombro. Emma ficaria feliz em vê-lo. Ela disse suavemente. Se você quiser vir conosco. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o nascer do sol após a mais longa noite. Brilhante, esperançoso, transformador. Eu adoraria. Enquanto fechava a padaria, Sofia sabia que estava à beira de uma decisão que mudaria sua vida novamente. O perdão já nascera em seu coração. Mas e quanto à confiança? E quanto ao amor que nunca realmente morrera? Apenas ficara adormecido, esperando. Quando saíram juntos para a rua ensolarada,
O futuro parecia simultaneamente incerto e cheio de possibilidades. Exatamente como naquela noite, 6 meses atrás, quando duas almas solitárias encontraram brevemente uma conexão que transcendia mundos e barreiras. A diferença era que, desta vez, ambos caminhavam de olhos abertos, cientes dos riscos, mas finalmente prontos para enfrentá-los. Juntos, o rosto de Emma iluminou-se como um pequeno sol quando viu quem acompanhava sua mãe no portão da escola, tio Marcos. Ela gritou correndo em sua direção com os braços abertos. Marcos se agachou, recebendo a menina em um abraço apertado, erguendo-a do chão com uma facilidade que contradisse os meses de separação. "Olá, pequena artista", ele murmurou, sua voz embargada de emoção. Sofia observava a cena com o coração apertado. Emma sempre fora uma criança afetuosa, mas a conexão instantânea que tinha formado com Marcos desde o primeiro dia na mansão era algo especial, quase mágico, como se de alguma forma a menina tivesse enxergado desde o início o que estava escondido por trás de todas aquelas camadas de frieza e distanciamento. "Você recebeu minha carta", Emma exclamou, afastando-se para olhar o rosto de Marcos. "Você vai ajudar a vovó?" Marcos assentiu, sério. "Sua avó vai receber o melhor tratamento possível, prometo." "E você vai ficar?" a menina perguntou, seus olhos verdes fixos nele com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. "Ou vai embora de novo?" A pergunta pairou no ar, carregada de significados. Sofia prendeu a respiração, percebendo que sua filha havia formulado a exata pergunta que ela mesma temia fazer. Marcos olhou brevemente para Sofia antes de voltar sua atenção para Emma. "Isso", ele disse suavemente, "depende da sua mãe." Emma virou-se para Sofia, seus olhos implorando silenciosamente. "Mamãe, o tio Marcos pode jantar conosco hoje?" Fiz um desenho novo para ele. Sofia sorriu, incapaz de resistir àquele olhar. "Claro que pode, querida." O pequeno apartamento de Sofia era aconchegante e acolhedor, decorado com cores vivas e pequenos toques pessoais. Uma realidade completamente diferente da mansão fria e impessoal onde Marcos vivia. Dona Cândida, sentada em sua poltrona favorita com um livro, ergueu os olhos surpresa quando viu quem acompanhava sua filha e neta. "Sr. Whitmore", ela cumprimentou, tentando se levantar. "Por favor, fique sentada", Marcos pediu, aproximando-se para apertar sua mão. "Me chame de Marcos, por favor." O jantar foi surpreendentemente fácil, natural, como se fosse uma rotina que nunca havia sido interrompida. Emma monopolizou a conversa, contando a Marcos sobre sua nova escola, seus amigos, os prêmios que ganhara em um concurso de desenho. Ele a ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo de suas histórias, como se nada no mundo fosse mais importante. Ocasionalmente, seu olhar encontrava o de Sofia sobre a mesa, e nesses momentos, algo silencioso mas profundo passava entre eles, uma compreensão mútua, uma possibilidade ainda não expressa em palavras. Após o jantar, enquanto Dona Cândida levava Emma para o banho, Sofia e Marcos se encontraram sozinhos na pequena varanda do apartamento. O céu estrelado acima deles lembrava aquela noite, meses atrás, quando Marcos primeiro abrira seu coração para ela. "Sua família é incrível", ele comentou, olhando para as estrelas. "Você criou um lar maravilhoso aqui." "É pequeno", Sofia deu de ombros, "mas é nosso." "É perfeito", Marcos corrigiu. Então, hesitante, "Você é feliz aqui?" Sofia considerou a pergunta. "Estou em paz", respondeu honestamente. "A padaria vai bem, Emma está adaptada, minha mãe. Bem, com o tratamento que você ofereceu, ela ficará bem." "Mas você é feliz?" Marcos insistiu suavemente. Sofia virou-se para encará-lo. "Por que isso importa agora?" "Porque eu não sou", ele admitiu, sua voz baixa, mas intensa. "Não sem vocês. Não sem você." O ar entre eles parecia eletrificado, carregado de emoções não ditas, possibilidades não exploradas. "Marcos", Sofia começou, incerta do que queria dizer. "Não estou pedindo que volte", ele se apressou em explicar. "Não estou pedindo nada. Só queria que soubesse que, se um dia decidir que eu mereço uma segunda chance, estarei esperando. Um dia, um mês, um ano, o tempo que for necessário." Sofia sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. "Você realmente mudou." Não era uma pergunta, mas Marcos respondeu assim mesmo. "Você me mostrou um caminho diferente.
Um onde o dinheiro, o poder e os negócios não são tudo. Um onde há espaço para confiança, para vulnerabilidade, para amor. Sofia completou suavemente. Marcos assentiu, seus olhos fixos nos dela. Para amor. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas não desconfortável. Um silêncio cheio de possibilidades, de caminhos não trilhados, de segundas chances. Tio Marcos. A voz de Emma interrompeu o momento. Ela correu para a varanda, já de pijama, um papel colorido nas mãos. Olha o que eu desenhei para você. Marcos se agachou para receber o desenho. Era uma imagem simples, mas tocante. 4 figuras de mãos dadas sob um sol brilhante. Somos nós? Perguntou gentilmente. Emma assentiu entusiasticamente. Sim, eu, mamãe, vovó e você. Somos uma família? Sofia sentiu o coração apertar ao ver a expressão no rosto de Marcos. Uma mistura de esperança, emoção contida e medo, como se temesse acreditar que tal sonho pudesse ser possível. É um desenho lindo. Querida, ele conseguiu dizer sua voz rouca, vou guardá-lo para sempre. Emma, Sofia interveio suavemente. Hora de dormir. Diga boa noite ao Marcos. A menina fez um biquinho de protesto, mas obedeceu abraçando Marcos apertado. Você vai voltar amanhã? Perguntou esperançosa. Marcos olhou para Sofia, a pergunta silenciosa em seus olhos. Veremos, Sofia respondeu, dando à filha um beijo na testa. Agora para a cama. Quando Emma finalmente dormia e Dona Cândida se recolhera para seu quarto, Sofia acompanhou Marcos até a porta. Obrigado pelo jantar, ele disse formalmente, como se temesse dizer mais, pedir mais. Sofia o estudou por um longo momento. O homem poderoso que havia dobrado seu orgulho, que tinha atravessado suas próprias barreiras para estar ali, que olhava para sua filha com o amor que Rafael teria tido se estivesse vivo. Sabe, ela disse finalmente, a padaria estará fechada amanhã. Pensei em levar Emma ao parque. O rosto de Marcos se iluminou com esperança contida. É um ótimo programa para um domingo. Sofia sorriu abrindo uma pequena brecha na armadura que construíra ao redor de seu coração. Ela ficaria feliz se você viesse conosco. Eu também. Marcos a olhou como se ela tivesse lhe oferecido o mundo inteiro, e talvez tivesse. A que horas devo vir? 10 horas está bom, Sofia respondeu, seu coração acelerando com a decisão que acabara de tomar. Não de perdoar completamente. Não ainda, mas de abrir espaço para a possibilidade, para um novo começo, para uma segunda chance. Quando Marcos se inclinou para beijá-la, foi Sofia quem recuou levemente. Um passo de cada vez, sussurrou. Ele assentiu, respeitando seus limites. Um passo de cada vez, concordou. Então, num gesto surpreendentemente terno, tomou a mão dela e a levou aos lábios, depositando um beijo suave em seus dedos. Boa noite, Sofia. Boa noite, Marcos. Depois que ele partiu, Sofia permaneceu por um longo momento na porta fechada, a mão que o ele beijara ainda formigando com o calor de seus lábios. 6 meses atrás, teria dito que nunca mais confiaria naquele homem, que a ferida era profunda demais para cicatrizar. Agora, olhando para o desenho de Emma na mesa, aquelas 4 figuras de mãos dadas sob o sol, permitiu-se, pela primeira vez, imaginar um futuro diferente. Um ano depois, numa tarde ensolarada de primavera, o Centro Comunitário Sofia Martinez foi oficialmente inaugurado. A multidão que se reuniu para a cerimônia era diversa, desde moradores do bairro até autoridades municipais. No palco improvisado, Sofia cortou a faixa inaugural, com Marcos ao seu lado, sua mão firmemente entrelaçada à dela. Este centro, Sofia declarou ao microfone, é prova de que não importa de onde viemos, mas sim para onde vamos e com quem escolhemos fazer essa jornada. Seu olhar encontrou o de Marcos, que sorria com aquele sorriso raro e genuíno que agora reservava apenas para ela e para Emma. Ao lado dele, a menina segurava a mão da avó, completamente recuperada graças ao tratamento. Mais tarde, quando a multidão se dispersou e apenas a família permaneceu, Marcos se ajoelhou diante de Sofia no jardim do centro, sob a mesma árvore onde, meses atrás, haviam ouvido os sonhos das crianças do bairro. Sofia Martinez, ele disse, sua voz firme apesar da emoção visível em seus olhos, você me ensinou o que significa ter um lar, o que significa ser verdadeiramente rico. Você me mostrou que as paredes que construímos para nos proteger
acabam se tornando nossas prisões. Ele abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel simples, mas elegante. Não estou oferecendo uma mansão, nem contas bancárias, nem impérios. Estou oferecendo apenas meu coração, minha lealdade, meu amor. Você aceitaria se tornar minha esposa? Sofia sorriu através das lágrimas que embaçavam sua visão. Um ano de reconstrução, de confiança lentamente restaurada, de amor que crescera mais forte e mais maduro. Não fora um caminho fácil. Houve dúvidas, discussões, momentos difíceis, mas cada passo valera a pena, sim. Ela respondeu simplesmente Emma, que assistia à cena de mãos dadas com a avó. Não conseguiu conter sua alegria. Agora posso chamar você de papai? Perguntou, seus olhos brilhando de esperança. Marcos se virou para a menina, emoção pura em seu rosto. Seria a maior honra da minha vida, respondeu, abrindo os braços para recebê-la. Enquanto os três se abraçavam sob o céu aberto, Sofia percebeu que, às vezes, as maiores feridas nos levam aos maiores aprendizados e que os corações mais profundamente marcados são também os que têm maior capacidade para amar. Não apesar das cicatrizes, mas por causa delas, o bilionário e a empregada. Dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado. Duas almas que encontraram uma na outra não apenas amor, mas redenção. Não um conto de fadas, mas algo mais valioso. Uma história real de segundas chances, de muros derrubados, de corações que, apesar do medo, escolheram confiar novamente. Casa não é um lugar. Sofia sussurrou contra o peito de Marcos enquanto ele a abraçava. Casa é onde seu coração se sente completo. E pela primeira vez em sua vida, Marcus Whitmore sabia exatamente o que isso significava.